pois fui sempre lavrador, lavrador de terra-mar. Não há espécie de terra que eu não possa cultivar. Meu nome é Eliel Machado, sou professor de Ciências Sociais da UEL, Universidade Estadual de Londrina, e nós vamos promover agora o 27º Seminário Lutas e Resistências. O tema deste seminário é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. E para isso nós convidamos duas militantes do movimento, a Dirlete de Lazari e a Lucimar Oliveira, que são aqui da região de Arapongas, para discutirmos a situação do movimento a partir de uma perspectiva, inclusive, feminina. E antes da fala delas, nós exibiremos o filme O Sonho de Rose, 10 anos depois, para que elas façam uma avaliação desse documentário e depois apresentem a perspectiva delas em relação à situação do movimento na atualidade. Então vamos ao seminário. Muito obrigado. Nos apresentou, eu me chamo Dirlete, eu sou assentada no assentamento do Orcelina Folador, em Arapongas. Acho que ali nós estamos morando aí desde 2000, que virou assentamento, em 99, na verdade a gente se mudou para cá para o acampamento. E no ano 2000 se torna assentamento, um processo bastante rápido. 16 anos, 16 anos que nós estamos em Arapongas, no assentamento aqui, pertinho aqui, não é muito longe, indo por dentro aqui, mas as estradas não ajudam muito, então mais nesse período de chuva. Isso vai nos ensinar. Eu sou Lucimar, sou filha de assentar, tinha 6 anos quando meus pais foram para o acampamento, então não fiz outra coisa da vida do que ser sem terra, e hoje tenho a minha família e sou assentada no assentamento Epivi, em Leandro. Aqui em Londrina, né? Então, assim, eu acho que o filme ele é bastante esclarecedor, e aí eu também não sei quanto que vocês sabem do MST, né? Então, nós somos assentamento, nós somos um assentamento que pertence ao MST, nós somos famílias desde organizadas lá na base pelo MST. A gente fala base nas vilas, ou filho de pequeno produtor, né? Vamos dizer assim, da agricultura familiar. Enfim, nós temos uma diversidade muito grande de onde veio, por exemplo, as famílias do assentamento do Orcelina Folador. Assim como os outros assentamentos também, assim como apresenta o filme. Você vê, né, as pessoas precisam trabalhar a terra, né? Então o movimento ele acaba sendo, vamos dizer assim, o principal organizador dessas famílias. Mas o que eu acho que é importante do filme, assim, né? Então eles mostram uma realidade no Rio Grande do Sul, mostram um período onde o movimento sem terra está se organizando enquanto movimento, enquanto uma organização, enquanto movimento social, onde não se existia ainda. Então está mostrando na Fazenda Nome, no Rio Grande do Sul, porém o MST, vamos dizer assim, as origens do MST não é lá naquele assentamento. Nós tínhamos ocupações aqui no Paraná, então aqui especialmente nessa região do Sudoeste, tem várias ocupações, na região de Cascavel, em São Paulo, no Mato Grosso do Sul, no Goiás. Então a própria situação, acho que a situação da ausência da reforma agrária no Brasil, ela força uma situação de que você precisa criar um movimento de luta pela reforma agrária. E esse movimento de luta pela reforma agrária, na verdade, ele vem de uma necessidade represada e, vamos dizer assim, e colocada como uma situação resolvida, né, no Brasil. Quando outros países fizeram a reforma agrária, vamos dizer assim, com uma distribuição de terra, no Brasil não acontece isso no Brasil, né? No Brasil é o contrário. O Brasil se forma como um grande latifúndio, ou da cana, ou do café, ou da soja, ou da laranja, né? Porque a nossa agricultura brasileira, assim, pensada, o nosso país, ele é pensado para exportar produtos primários.
Não se pensa o campo brasileiro, nunca se pensou, né, desde quando foi colonizado até hoje, como um campo para a produção de alimentos para a sua população, né? Então nós não temos política agrícola voltada para a produção de alimentos para a população brasileira. E até hoje nós não temos, né? Agora tem poucas iniciativas, mas até hoje nós não temos. Tanto é que hoje a política agrícola brasileira é para a produção do agronegócio. O que é o agronegócio? O agronegócio é a produção de soja, de milho, de laranja, de cana-de-açúcar, de madeira, mas especialmente soja, milho, vamos dizer assim, são os carros-chefe da produção do agronegócio, a laranja, enfim, outros. Para quê? Para exportação, né? Então, não se pensa o campo brasileiro para a gente produzir a comida para o nosso povo brasileiro. Então, assim, se pensa no nosso campo para se produzir alimento para os animais da Europa, da China, da Rússia, não sei aonde. Então, de acordo com que... E é um período histórico bastante longo. Vocês percebem que o Brasil começa, né? Começa a sua primeira economia, ela é gerada por uma economia agroexportadora. Só depois dos anos 50, né? Nos anos 30 se começa, 40, né? Com Getúlio se começa alguma coisa da indústria, mas só nos anos 50 que você começa de fato a se criar indústria no Brasil com mais, né? E daí vem num crescente, porém uma indústria dependente ainda, enfim, que não é uma indústria, temos algumas sim, mas que ela não é um parque industrial genuinamente brasileiro, vamos dizer assim, voltados para as necessidades da nação. E se você pegar na história do Brasil, você vai ver os ciclos, né? E aí, desde o trabalho escravo, né, até agora a ausência de gente no campo, né? Então, se você pegar o trabalho escravo, por que nós tivemos o trabalho escravo no Brasil? Não foi para a indústria. Por que os imigrantes vieram para o Brasil? Não foi para produzir alimentos, foi para servir de mão de obra nas grandes fazendas do café, especialmente, assim como é a nossa região, são as outras regiões mais acentuadas ainda. A gente pegar a região de São Paulo, essa região aqui no norte do Paraná, né, muito acentuada isso. Então, muito em função da produção agrícola, mas para servir no mercado externo, né? E não é diferente hoje, né? Claro que no campo as forças produtivas, vamos dizer assim, elas vão se modificando. Hoje o campo não é visto só como um produtor de matéria-prima, mas o pessoal chama de commodities, né? Que são as commodities agora, né? O produto agrícola não é negociado na mercearia, no armazém, né? Hoje a gente não tem mais, a gente tem a bolsa que negocia, as bolsas de valores que negocia hoje a produção. Então, assim, eu primeiro queria fazer essa introdução porque eu acho que ela é fundamental para a gente entender, assim, se posicionar até em relação à questão da reforma agrária, antes de a gente falar do MST especificamente, né? Então, no fundo é assim, a gente se questiona se a terra que é do povo brasileiro, se é uma nação, a nação primeiro precisa se preocupar com os seus filhos, né? Com o seu alimento, né? Hoje nós não temos isso. Hoje, além de eu dizer, então o campo, além de ser um produtor para o mercado externo, né, para exportação, nós também temos o campo como um lugar onde se despeja tecnologia que não é nossa, uma tecnologia totalmente dependente de algumas transnacionais, nem é de nações, né? Aliás, eu ouvi dizer que nessa última reunião dos países ricos que tiveram agora, acho que umas 3 semanas atrás, se não estou enganado, a grande questão de que os governo não é governo brasileiro, né? É governo da Alemanha, enfim, dos países ricos da Inglaterra, dos Estados Unidos, chegaram a uma conclusão que as transnacionais, as grandes corporações tomaram tal poderio que hoje os estados não conseguem mais regulamentar a vida desses grandes corporações, né? E a gente não vai muito longe se nós pensarmos o que aconteceu em Minas Gerais, né? A questão da Vale do Rio Doce. Até hoje o governo brasileiro não conseguiu, e governo nenhum vai conseguir, sabe,
eles tomaram uma dimensão tão forte, tão grande, que eles são maiores que muitos estados e muitos governos do mundo afora, né? Então eles têm orçamentos maiores, tem corporações que têm orçamentos maiores nos Estados Unidos, por exemplo. Então é complicado isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque na agricultura brasileira nós temos algumas corporações que hoje determinam o que a agricultura brasileira produz, o que e de que jeito que vai produzir, né? Então, qual é a semente de soja que vai se produzir, que não é qualquer uma, qual é o adubo que vai se utilizar, qual é o veneno que vai, o programa dos agrotóxicos, né? Qual é o veneno que vai utilizar e que tipo de tecnologia você vai, independente se aquilo causa problemas ambientais, problemas à saúde, independente, o que importa né, no final das contas, quanto entra no caixa deles. Acho que isso é visto, e não é debatido isso que é mais grave, não é debatido isso, né? Então, o que é, no fundo, a questão da reforma agrária? A questão da reforma agrária, ela começa a se agravar nos anos 80, vamos dizer que é justamente o período anterior, né, da história do Brasil. Se a gente pegar o período anterior aos anos 80, foi um período, especialmente nos anos 60 e 70, do grande êxodo rural, né? E muitas famílias, e a implantação de maquinários agrícolas, a monocultura agrícola, especialmente no sul do Brasil, na região de São Paulo, nessa região, mais fortemente do que existia anteriormente, né? Então você acaba expulsando da terra um grande grupo de famílias que na sua grande maioria perde a terra para o banco, né? Porque põe a terra como garantia e ele consegue pagar uma hipoteca da terra e perde para o banco. Filhos de pequenos agricultores que não querem ir para a cidade, enfim, não têm as suas dificuldades de viver, não querem viver na terra, aprenderam aquilo, vai viver na cidade fazer o quê? Vai trabalhar de pedreiro, vai fazer um trabalho de serviçal na cidade, vamos dizer assim, na sua grande maioria, ou na indústria, ou na construção civil, né? Especialmente nos serviços, enfim. Então, um grande grupo se recusa a fazer isso para continuar, de fato, na terra. E isso acaba acontecendo em vários estados, e aqui está aparecendo o Rio Grande do Sul, onde tem uma grande expressão nacional, esse fato, né, da Fazenda Nome. O filme está 20 anos atrasado, vocês viram, né? Então ele está 20 anos atrás. E esse processo de organização lá no Rio Grande do Sul chamado de colonos, né? Os colonos, eles vão gerando, vai se criando o MST. Teve forças importantes nesse período, os anos, a gente tem que lembrar que nós estamos saindo da ditadura militar, né? 79, 80, e a gente não sai da ditadura de um dia para o outro, né? A história ela é mais lenta, né? As coisas vão um pouquinho mais devagar do que a gente gostaria, né? Então tem todo aquele processo de transição, o governo Tancredo Neves, Sarney, enfim, né? E aí que nós tivemos a Constituinte em 88, na nossa Constituição de 88. Então, que é o Congresso que volta a ser eleito pelo povo, mas o presidente ainda foi eleito pelo Congresso e não por voto direto, né? Então, nós temos vamos dizer assim, uma série E nesse período é importante, eu sei que vocês são bem mais jovens do que eu, mas eu vivi esse período, então, esse período, vamos dizer assim, quem luta pela reforma agrária, foi um momento muito, a Igreja Católica teve um papel muito importante através das comunidades eclesiais de base. A Igreja Católica tinha uma outra linha que não é essa, especialmente em algumas dioceses, de organizar a juventude, de organizar o sem terra, de organizar os trabalhadores rurais, de organizar, existia a pastoral operária, pastoral da juventude, pastoral da saúde, pastoral da terra, existia tudo que é pastoral. E era importante assim, porque eles eram voltados e eram orientados, vamos dizer assim, do ponto de vista ideológico da teologia da libertação. Não sei se vocês já ouviram falar disso, né?
A teologia da libertação, que depois, infelizmente, muitos foram caçados, enfim, perseguidos pela própria igreja, né? Ela exerceu um papel muito importante na América Latina em geral, mas no Brasil também. E na formação do MST também. Então, o movimento sindical, por exemplo, a CUT surge nesse período também, né? A CUT era o quê? A CUT eram os sindicatos, vinham todos os sindicatos com uma expressão muito maior do que agora, assim, no sentido da organização dos trabalhadores, né? E aí os sindicatos rurais, então os trabalhadores rurais participavam da CUT. Nós tínhamos o próprio Partido dos Trabalhadores nesse período, eles tinham um papel importantíssimo, né? Importantíssimo nesse período, porque na verdade eles, né, comungavam para quê? Para que se acontecesse, tinha no PT, eles tinham a bandeira da reforma agrária, defendiam, faziam muito, se vocês pesquisarem esse período, era muito interessante no sentido do acúmulo teórico do que da necessidade de fazer reforma agrária. Infelizmente, depois o Estado foi incorporando e foi, enfim, né, o pessoal foi indo para uma outra linha, que hoje tem muita gente ainda, muita gente boa na CUT, a Pastoral da Terra praticamente se desapareceu, ainda existe, mas ela teve uma grande expressão, vamos dizer assim, de organização e de ajudar na defesa da bandeira da reforma agrária, né? E as eleições, eu sempre falo assim, as eleições atrapalharam muito nisso, né? O processo eleitoral, de cair no processo eleitoral, atrapalhou muito os movimentos populares em geral. Os movimentos que entraram nesse viés, infelizmente, os movimentos, falo sindicatos, os movimentos, infelizmente, se enfraqueceram muito, né? Porque, na verdade, tem que administrar o próprio Estado. O Estado é o Estado, porque daqui não é pensado para nós, né? Mas vou deixar isso aí de lado, porque nós estamos aqui discutindo o MST. Então, assim, o que é? Na verdade, o que é? Aí, por iniciativa de várias organizações, se dividiram. A discussão era, vai se criar um movimento de luta pela reforma agrária, né, ou vai se criar, ou vai ser um braço do movimento sindical rural, né, ou um braço da CPT, ou aí até tinha gente que dizia, não, vai ser do PT, um setor agrário, se não me engano. E foi uma discussão muito rica, porque eu falo, não, o movimento dos colonos é um movimento independente, né? E ele tem a sua especificidade, por isso ele deve continuar sendo um movimento de social, um movimento de massa, um movimento social, um movimento de luta. Mas no sentido, mas assim, claro que isso não foi fácil, isso foi muito difícil, porque tinha gente que dizia, não, o MST tem que ser da CPT, porque daí, mas nós não temos só católico na luta pela terra, nós não temos só gente do PT da luta pela terra ou gente da CUT da luta pela terra, nós temos, né? Então isso é um processo, não é um dia para a noite que isso acontece, é um processo de amadurecimento e ao mesmo tempo, né, que vai se criando então se define que, aí sim se faz um encontro, se define que o MST vai ser um movimento dos agricultores, a luta pela reforma agrária, e de que esse movimento teria autonomia total e absoluta na produção em relação ao partido, porque tinha também, vocês viram, a igreja luterana também que apoiava muito, em relação à igreja, em relação ao partido, em relação ao sindicato. Ele se tornaria um movimento, né? Mas vocês percebem que isso não está claro nesse período, e é natural que não esteja claro, né? Mas isso foi, lá em 85 já se define isso, inclusive num encontro aqui no Paraná, né? Foi em Cascavel, depois foi em Curitiba, o MST praticamente se oficializou no estado do Paraná, tanto no seu primeiro encontro dos agricultores, que foi em Cascavel, quanto no congresso que se deu em Curitiba. Então, é interessante isso, né? Porque foi aqui que se chegou a essa conclusão, esse resultado e essa condição. Então, assim, na história do Brasil, o MST vai ter 32 anos, né, de MST. Nós estamos, já fez, aliás, vamos dizer assim, de oficialização e dessa dizer, ó, o movimento é um movimento autônomo, né, e que vai andar com as suas próprias pernas e que vai definir, mas isso há 32 anos atrás.
Então, muita coisa, a gente hoje fala do agronegócio, mas na época ninguém de nós sabia que existia essa palavra sequer, né? Então, foi se construindo bandeiras de luta, né? Foi se construindo princípios, e aí como vocês viram lá no acampamento, não tinha bandeira do MST, vocês vão ver a bandeira do MST bem depois, porque foi todo um processo de discussão, de como é que seria essa bandeira, do que não seria, qual que seria a simbologia, enfim, né? Então, tem muita coisa para a gente falar em 32 anos, vamos dizer assim, dessa experiência, né? Tanto no sentido da repressão, né, e da discriminação, como no sentido das conquistas que a gente vai obtendo, né? Então, e nós não temos só o MST que luta pela reforma agrária no Brasil, acho que é importante, vocês devem conhecer outros movimentos, mas é o que mais tempo, vamos dizer assim, está, né, na luta pela reforma agrária, é o movimento camponês do Brasil que mais tem durabilidade, nunca aconteceu. Se você pegar Canudos, se você pegar ali Trombos e Formosos na região de Goiás, se você pegar as ligas camponesas, que foram muito importantes, foram atingindo quase todo o Brasil, todas elas tiveram menos de 10 anos. Né? O MST chegou a 32 anos, a duras penas. Né? Agora, à medida que, acho que é importante isso, à medida que se avança e que a gente vai conquistando os territórios que são os assentamentos, e que esses assentamentos viram essas referências que vocês viram aqui, a própria população brasileira começa a defender a questão da reforma agrária. Embora tenha a Globo, tenha um monte da mídia e a elite brasileira, né, que no Brasil é bonito, você ficou rico como uma fazenda, nem que for para você andar a cavalo no fim de semana. Né? Aquilo que eu dizia, a gente não discute o campo brasileiro para produzir comida para a população brasileira, a gente discute o campo, a gente não, né? Se olha o campo brasileiro para o bel prazer de uma elite, de uma minoria no Brasil, né? Ou seja, para criar o gado para dar fim de semana, ou para fazer negócio, né? Para fazer negócio que não é para alimentar o povo brasileiro. Então, assim, eu acho que o que é importante por que será que o MST, né? Isso não é a gente dizer assim, nós somos bons, não é isso, né? Senão a gente iria fazer uma leitura muito, né? Eu acho que o movimento tem acertado nesse período, se manter independente, né? Manter as bandeiras de luta, né? E especialmente não fazer disputa eleitoral, mas ser disputa de projeto de sociedade. Isso sim, isso a gente tem que enfrentar, né? De projeto de sociedade. Agora, projeto de assumir uma prefeitura, ou assumir, o pessoal até diz para nós, por que você não é candidato, você ia se eleger, você tem. Mas o movimento não veio para isso. E ele não vai ser partido político, jamais, né? Porque, pelo menos, jamais ele, não sei daqui uns anos, eu não estou mais aqui, mas enquanto a gente tiver essa definição, aí não vai mais ser MST, vai ser outra coisa, né? De que acertou, então, de não cair numa disputa eleitoreira, né? De não cair em questões religiosas, então essa coisa da gente ser, né, autônomo perante qualquer religião. Porém, nós temos uma bandeira muito bem definida, bandeira de luta, né, muito bem definida, e também alguns princípios, alguns objetivos que nós temos definidos e que a gente não abre mão, né? Você pode falar, você quer, então, mas meu filho, aqui é assim, esses são os nossos princípios. Que princípios são esses? Por exemplo, nós temos o princípio da direção coletiva. Direção coletiva significa que cada acampamento, cada assentamento, nós temos lá o pessoal que vai representar as famílias assentadas, os núcleos, né, de base que estão organizados. Então é uma organização de base que tira os seus representantes, que em qualquer momento pode ser substituído se não cumprir o seu papel, né, enquanto representante. E não é nada, vamos dizer assim, oficial e legal, né? Vamos dizer, legal do ponto de vista da legalidade. Mas é legítimo, no sentido da representatividade das famílias organizadas, né?
Então, por isso que nós temos a nossa direção, nós temos nossas direções internas, nós temos nossos combinados internos, então por isso que a gente faz reunião de grupo, nós fizemos assembleia nos assentamentos, nos acampamentos também para tirar, né, os rumos e as decisões a gente toma de forma coletiva. Então, de modo que todo mundo participa desse processo, né, participa da condução do movimento. Então, é permanente isso, né? Então, acho que essa coisa da participação, manter organizadas as pessoas. Uma outra coisa, além de manter as pessoas organizadas, no sentido, porque não basta você juntar um monte de gente, reunir um monte de gente, né? Você tem que organizar essas pessoas, né? E organizar não é um trabalho de eu colocar em fileira, como vocês muitas vezes veem em marcha, né? Essas fileiras são importantes porque garante a disciplina, garante a chegada e não bagunça a coisa. Agora, dar a oportunidade das pessoas entenderem por que nós estamos fazendo dessa forma e não de outra, né? É de compreender em que sociedade nós estamos vivendo, né? E saber e conseguir fazer uma discussão, né? Então, essa coisa das pessoas, elas participam de forma organizada, elas se tornam uma força. Porque as pessoas que reúnem, fazem um barulho, vamos dizer assim, seja qual for o objetivo, e você não organizar esse barulho, ele vai se dispersar, né? Então você precisa organizar. E o que é importante também, mesmo que depois o pessoal esteja assentado, é permanecer com essa identidade de ser sem terra, de ser MST. Então nós temos 15 anos de assentamento, 16 aí. Nós continuamos sendo MST. Nós somos MST. Ah, mas vocês não são mais sem terra. Nós somos sim. Nós somos sem terra do ponto de vista porque nós só conquistamos um objetivo do MST, que é a luta pela reforma agrária, né? Que é a luta pela terra. Então nós conquistamos a terra. Nós estamos em plena luta pela reforma agrária, que é ter condições de produzir na terra, de que os nossos filhos tenham acesso à educação, tenham acesso à saúde, tenham acesso à moradia, né? Que tenham uma dignidade de vida, né? Que tenha política pública para o campo. E também o nosso papel é de fazer com que a sociedade entenda que a reforma agrária é necessária, não para eu ter um pedaço de terra, mas é uma garantia para a nossa população brasileira ter soberania alimentar. Então, a partir do momento que o povo brasileiro começar a entender de que a luta pela terra, a luta pela reforma agrária, e eu acho que o povo brasileiro, nós só estamos vivos porque o povo brasileiro nos defende também. A gente tem que entender isso, né? A grande maioria da população diz, não, mas lá o pessoal produz comida, traz aqui, nós só nos alimentamos com alimentos que eles produzem, né? Então, assim, à medida que o povo brasileiro perceber que a reforma agrária não é um problema só de resolver o problema social das famílias sem terra, ela é também, e necessariamente tem que ser, uma conquista do povo brasileiro para garantir a sua soberania alimentar, né? Ela vem dentro desse contexto, a gente olhar o campo como um campo lugar de gente e lugar de produção de alimentos, né? Porque hoje, quando a gente olha o campo, é igual o imaginário popular, de tanta televisão mostrar. O campo é uma monocultura sem gente com uns maquinários pesados, não é assim? Ou vocês pensam diferente? Vocês imaginam o campo, fecham os olhos e imaginam. O que vem na mente de vocês? Não vem isso? Né? Porque foi construído isso na nossa cabeça. Que campo é isso? Campo desenvolvido é você ter uma monocultura, seja qual for, da soja, do milho, da laranja, do café, uma fazenda muito grande, com uma máquina até controlada por satélite, né? Porque agora é assim, né? E que lá dentro só tem uma pessoa trabalhando e tomando conta daquilo lá, né? Não se pensa um campo, no nosso imaginário, um campo onde tenha diversidade da produção de alimentos, onde se tenha trabalho, onde as pessoas morem e possam morar lá, né? A gente não consegue imaginar um campo desse, a gente tem uma certa dificuldade. Tem que buscar ali para ver onde é que, né, na nosso imaginário. Eu estou falando do imaginário que é criado na nossa cabeça. Eu falo isso porque quando falo em campo, eu lembro eu vou falar como é que eu enxergo. Colheita de soja com aquelas colhedeiras, né, colhendo soja, porque isso muitas vezes eu vejo na televisão, então fica a imagem, né, na nossa cabeça.
Então então quando nós estamos sentados na luta pela terra, a luta pela reforma agrária e a luta pela transformação social. A luta pela transformação social é uma luta que não é só o MST para fazer sozinho, vamos dizer assim, né? Então, o povo brasileiro, quer dizer, os trabalhadores do Brasil precisam querer resolver isso, né? Porque nós temos uma grande concentração de riquezas, de bens e riquezas no nosso país, de uma maneira muito desproporcional. Nós precisamos, né? Essa é uma luta que nós vamos se somar, muitos trabalhadores. Por isso que é importante nós ter muitos movimentos sociais, muitos, seja pastoral, seja de que religião for, mas que tenha esse horizonte da gente transformar essas relações de dominação e de exploração. E eu falo isso não só em relação ao trabalho, eu falo isso em relação às mulheres, em relação à juventude, em relação aos nossos idosos, em relação às nossas crianças. Nós temos um país que as pessoas valem pelo que elas podem produzir, podem dar de retorno para o capital, e não por ser um ser humano, né? Ou seja, uma idadezinha um pouquinho maior, uma juventude acumulada, como dizem, ou um jovem que tem, então é uma disputa muito grande, né? E eu estou olhando aqui vocês, e aí eu faço um parênteses, eu dizer, mas é muito... Tem uma coisa que eu não consigo me conformar, é de que um jovem terminou o ensino médio, ele quase tem, eu não sei nem dizer, porque eu tive muita dificuldade para me estudar, ele sabe que ele vai enfrentar uma barreira tão grande ali na frente, que alguns desistem antes. Oh, meu Deus, vestibular, Enem, não sei o quê. Mas por que tem que ter isso? Por que a coisa não tem que ser? Né? Como é que você quer? Por que não pode ser igual quando você passa da primeira para a segunda série? Você terminou isso no médio, na universidade. Eu quero ser músico, outro quer ser, né, doutor, outro quer ser advogado, outro quer... Seria a coisa mais, né, mais poderia ser, imagina. Não tem por que ter essa disputa, e aí você já começa competindo, antes mesmo do ensino médio, você começa competindo com os seus colegas, né? Mas isso isso é só um parênteses, assim, que eu não me conformo com isso. Eu sou uma pessoa inconformada com isso, e eu sonho um dia, né, espero que, quem sabe, meus netos, porque minhas filhas, coitadas, né, tiveram que... Uma ainda não, mas está lá comendo as unhas para ver como é que vai passar no vestibular, né, porque quer fazer o curso. Não quer ir para a criminalidade, para a prostituição, para as drogas. Ela quer estudar, ela quer melhorar o mundo, né? Então, sabe, é uma coisa que eu não me conformo, eu sou muito irritada com isso. Então, desculpe, só uma parêntese. Então, a gente precisa mudar essa sociedade, senão não vai ter jeito, né? Voltando então para o MST, o que eu acho que o MST é fundamental, assim? Eu estava dizendo que a gente continua com uma identidade sem terra de organização social, porque nós temos vários objetivos a cumprir. Nós temos que possibilita a participação das pessoas, então, nessa organicidade, e essa abertura da gente não ficar, né, na luta pela terra exclusivamente, da gente pensar a produção, da gente pensar a educação, da gente pensar a cultura, da gente pensar na diversidade cultural, da gente pensar na nossa questão racial, da gente pensar nas nossas questões sexuais, né? Então, é um movimento que vai se abrindo para essa nova discussão, e onde a gente procura, e com isso a juventude se identificar, a juventude participar da questão cultural, da questão, enfim, né? Então, eu acho que abre esse leque da luta, não só da luta pela terra, da luta pela produção em si, né? Depois eu acho que a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre essa questão da produção, do que a gente tem que estar fazendo, né? Uma outra coisa muito importante, que o MST se tornou um movimento nacional. Então, aquilo que se discute enquanto linha política aqui no Paraná é o mesmo que se discute no Pará, no Pernambuco, no Rio Grande do Sul. Então, a gente se reconhece, porque nós temos uma direção nacional. Nós temos uma coordenação nacional, nós temos, dos núcleos de base, nós fomos construindo a nossa organicidade. E ninguém que é dirigente nacional é superior a outros que estão no acampamento, no assentamento. E mais, as pessoas que são nossos dirigentes são tudo assentados, tudo acampado. Mas não tem ninguém
me perdoa, professor universitário que vai ser dirigente nosso. Ele vai ser dirigente se ele tiver vindo de lá de baixo, num assentamento, num acampamento. Então, você falar de acampamento e assentamento para qualquer um que é dirigente do MST, ele viveu essa realidade, ele sabe o que está falando, né? Da sua realidade local, ali, às vezes regional, enfim, mas conhece. Né? E uma outra questão que é importante é essas relações que a gente precisa fazer, né? Estabelecer com a sociedade, até para a gente se dar de conhecer, né? Porque a gente tem muita dificuldade, tem gente que acaba achando que nós somos, sei lá, não somos muito gente, né? Somos quase os marginais, os bandidos ou os vagabundos, né? Que é um pouco que a mídia sempre, né, apresenta. E é difícil na mídia brasileira sair, e não dá para esperar outra coisa, né? Sair alguma coisa positiva em relação ao MST, né? Porque, no fundo, a própria mídia a gente questiona, né? Do monopólio da mídia. E nós temos que questionar, né? Porque hoje, né, ainda bem que nós temos outros caminhos sendo criados que não é só a televisão. Então, quando a gente fala de movimento social, é meio, eu diria assim, ele não tem uma receita única, né? Os movimentos sociais, todos eles no Brasil, cada um tem as suas especificidades do seu jeito. Não tem nenhum, vocês podem observar que é difícil você, eu acho que é difícil até conceituar, né, professor? Porque nós não temos uma definição, vamos dizer assim, legal, do ponto de vista da lei, né? Nós não temos. Cada movimento ele se organiza, se movimenta da sua maneira, da sua necessidade, né? Porém, uma coisa que é muito importante é essa clareza da onde a gente quer chegar. Eu acho que isso é bom. O que a gente quer? O pessoal fala, mas o MST é um movimento ideológico. Eu falei, lógico, nós não somos sem cabeça, nós temos ideologia, né? A gente tem ideologia, sim. E a ideologia do capitalismo que não é, né? Porque esse sistema nos excluiu da terra, nos excluiu da sociedade, nos excluiu da dignidade de ser gente. Então, esse sistema nós não somos mesmo. Ideologicamente, a gente não concorda. Agora, o que a gente vai construir? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer com todo mundo, porque a gente sabe que não é nós que vamos dizer que vai ser vermelho, se vai ser mais amarelo, se vai ser mais verde, né? Enfim, essa é uma discussão e uma decisão que o povo brasileiro tem que tomar junto com a gente, né? Vamos dizer assim, junto com nós tudo, que nós também somos povo, né? Essa é uma outra discussão. Mas uma coisa é certa, nós sabemos que esse tipo de sociedade, esse tipo de agricultura não serve para nós trabalhadores do campo e da cidade. Para nós não serve, né? Ele não corresponde e não está a nosso serviço, não está a serviço das nossas necessidades, nem de quem está no campo e nem de quem está na cidade, né? Então, acho que eu estou falando especificamente do MST, poderia falar de outro movimento que eu não conheço muito, eu conheço mais a organização a qual eu pertenço, né? Eu queria trazer um pouquinho do filme, que eu acho que, não sei se vocês viram o Marcos Tiaraju. O Marcos Tiaraju, que nasceu no acampamento, que é o filho mais novo da Rose, que ele falou que ele queria ser pintor. Sabe quem que ele é hoje? Como diz dou uma balinha para ter essa idade. O Marcos Tiaraju hoje é médico. Ele aqui, você vê, tem 20 anos atrás, né? Ele foi estudar, ele veio do MST, né? Depois que... E ele pediu ele falou, eu quero fazer medicina em Cuba. E Cuba tem uma escola, a Escola de Medicina Latino-Americana, foi criada especificamente para atender estudantes de países pobres. Eu estive lá e eu posso falar assim, fiquei de boca aberta. Isso faz muito tempo, há mais de 10 anos que eu fui lá. Não sou médica, não estudei lá, não tive esse privilégio, até porque eu já estava muito médico para lá, para a idade deles. Mas eu fui só para a formatura de uma primeira turma que a gente teve, que foi para Cuba. Cuba criou uma escola, né, latino-americana só para receber jovens dos países pobres, de movimentos sociais, ligados aos movimentos sociais de toda a América Latina e da África, né?
Eu sei que depois veio um pessoal também lá da Índia, mas vamos dizer, o objetivo era atender países jovens, os movimentos sociais dos países pobres para isso. Eu nem sei quantos mil já eles formaram, mas é mais de 1000. Né? Nós tivemos o Tiaraju foi na 5ª turma, você vê que já, né? Então, sempre vem para os movimentos sociais, não é só para o MST, vagas para se estudar em Cuba na escola, na ELAN, né? Que é em Havana mesmo, e aí o pessoal vai para lá e tem curso de medicina. E por isso que quando eu fui lá e o pessoal madrugava estudando, e quando eu vejo o pessoal falando mal dos médicos cubanos, eles não sabem o que o cubano faz. Porque, eles sofrem porque os professores lá são rigorosos. E eles têm uma disciplina, nossa senhora, eu não estudei numa escola e nem numa universidade com uma disciplina daquela. E você precisa saber, é só isso que eu preciso saber. Eles são muito rigorosos nas ciências, embora Cuba tenha 1 milhão de dificuldades, porque se uma ilha desse tamanho, quase não tem terra agricultável, não tem petróleo, energia elétrica é uma dificuldade enorme para ter, né? Mas eles criaram em solidariedade ao povo, né, latino-americano e ao povo africano, essa escola, na verdade é uma universidade, que depois criou outros campos, mas eu só tive a felicidade de conhecer em Havana. Eu sei que eles têm no interior também campus universitários de medicina, então eles fazem 3 anos em Havana e os outros 3 anos nos hospitais, com residência, enfim, mas nas províncias deles. E o Tiaraju, nós chamamos ele de Tiaraju, né? E até eu tive uma emoção muito grande porque eu ajudei a preparar ele para Cuba. E aí quando eu vi ele, eu falei, meu Deus, é um moço, né? Ele falou, sou Marcos Tiaraju, eu me congelei, falei, o quê? Né? Eu não sabia que ele ia para o horário. Daí ele falou, não, você é filho da Rússia. Não, eu sou filho da Rússia. Então assim, ele foi para lá, voltou, está trabalhando na região, com os assentados na região no Rio Grande do Sul, né? Já está no corpo médico. E a família, enfim, só quis fazer você vê que 20 anos depois, né? Então é muito gratificante a gente ver que, né, um menino que era um bebê que não se lembra de nada, que está falando no filme, e é natural, né? Que não se lembre mesmo, mas que... E aliás, o nome dele tem um significado muito interessante. Eu não sei se vocês sabem quem foi Tupac Tiaraju. No Rio Grande do Sul, ele é uma figura histórica da luta dos indígenas contra os espanhóis, contra a invasão espanhola no Rio Grande do Sul, que acabou na região das Missões, que eles chamam de perto de Juí. Deixa eu ver se eu sei dizer se é o extremo oeste, será? Eu corro o risco de errar na geografia, porque eu sou meio ruim. Mas é no Rio Grande do Sul, na região de Juí, que é até São Miguel, São Miguel das Missões, na Rio Grande do Sul, mas é das Missões do Rio Grande do Sul, vocês podem olhar no mapa. Tem até hoje as ruínas do combate lá dos indígenas contra os espanhóis, contra o exército espanhol, que veio para tomar a terra deles, enfim, matar. Bom, eu não preciso falar do genocídio cometido contra os indígenas no Brasil e na América Latina como um todo, né? Então, o nome dele é uma homenagem a um lutador indígena. Então, você vê que a Rose tinha ela não era uma pessoa, vamos dizer assim, ela conhecia a luta vamos dizer assim, dos oprimidos do Brasil, né? Então, em homenagem é natural. E hoje ele enfim, é esse menino que está lá com essa missão de cuidar da saúde também do povo. Ele faz também nas vilas de Porto Alegre, eles têm uma série de... Enfim, eu acho que isso é importante porque foi pelo caminho, a mãe veio, foi assassinada e pelo caminho da luta pela reforma agrária, da luta pela terra, pelo MST, ele está hoje com essa missão de ser um médico que atende a população, enfim, os mais necessitados do estado dele. Eu queria colocar um pouquinho assim, acho que vocês viram ali na questão do assentamento, que a gente hoje é muito diferente daquele período, né? Hoje nós temos um
o nosso público que vai acampar aqui no Paraná, aqui na nossa região, vou falar da nossa região. Nós temos um acampamento aqui em Porecatu, nós temos 5 acampamentos, né? 5 acampamentos, que é na região das canas, que eles chamam, na região das canas, onde só tinha cana. Vocês vão ver que ali tem uma série de produção já que não é mais cana. O pessoal já está há 5 anos numa região produzindo, embora não tenha assentamento ainda, o pessoal está acampado, mas já está produzindo alimento aí nessa região. Tem 1.200 famílias acampadas lá, né? Muita gente de Londrina, um grande grupo de Londrina, aqui dos bairros, das favelas de Londrina, que o pessoal, né? E até gente, né? Até tinha profissão, mas meu sonho é viver na terra. Eu não quero mais, né, ser professor, vou pegar aqui só como exemplo, tá? Eu não quero mais, eu quero viver na terra e trabalhar na terra. Então lá estão acampados e estão trabalhando na terra já, né, produzindo, enfim, porque é um sonho que as pessoas têm e tem essa vocação de trabalhar na terra, né? Então nós temos nessa nossa região, e essa nossa região, ela é recente, vamos dizer assim, na questão da luta pela terra. Se a gente pegar recente, mas faz 20 anos. Mas é uma das regiões que demorou mais para a gente chegar aqui. E é natural, né? Porque aqui nós temos uma elite bastante forte na região, né? E que é contra a reforma agrária, né? Que é contra a reforma agrária. Então, agora mas a gente conseguiu romper essa barreira. A gente sabe que a população em geral, e a grande prova é os apoios que a gente tem, né, da sociedade, tanto em Londrina como em Arapongas, Apucarana, nós que somos dessa região. Eu vou deixar para a Lucimar falar mais sobre hoje como é que está. Ela é mais novinha, né? No passado ela não consegue falar tanto, porque ela não viveu tanto, embora ela é menina de acampamento também. Não aparece nesse filme porque não era na região dela, mas ela viveu de acampamento, então acho que deve ter se enxergado aí nos barracos, né? Enfim, mas o que eu acho importante, eu não sei se estou falando demais, já vou concluindo. O que eu acho importante é isso, é da gente entender que queiram ou não as elites brasileiras, né? Vamos dizer assim, o MST, de certa forma, permanece na luta pela terra, com todo esse período de luta, porque a sociedade brasileira, em geral, reconhece que nós precisamos, que o Brasil precisa fazer reforma agrária, reconhece que o MST é uma força de bandeira pela reforma agrária que nós precisamos, né? E aí que não tem um interesse também de eleição, então é muito mais uma luta pela reforma agrária, para que o campo brasileiro, de fato, produza alimento para o povo brasileiro, e de preferência sem agrotóxico, né? Eu fico boba de ver, saiu na Fiocruz, agora eu vou me perder no número, mas é mais de 100.000 casos de pessoas com câncer no Brasil, muito mais que 100, eu não lembro o dado agora, fugiu, mas vocês podem olhar o dado da Fiocruz. E aí agora o povo eu fiquei pensando, eu não consigo entender. E agora nós temos um problema do Zika vírus, da chikungunya, da dengue, da não sei o quê. Nós temos 5.000 casos, né, no Brasil de, como é que está a doença? Microcefalia. Parece que é 5.000, né? Uma coisa assim. Mas nós temos vocês vejam, mais de 100.000 que a Fiocruz está dizendo. A Fiocruz, na área da saúde no Brasil, não preciso dizer quem é, né? Que é o mais avançado que tem na área da pesquisa. Ela está dizendo, olha, o problema do câncer da população brasileira, que vem aumentando muito nesse período, é porque devido ao uso exagerado de agrotóxicos nos alimentos, né? É porque nós estamos comendo veneno, né? O agronegócio joga e contamina o solo, contamina a água, o equivalente a 6 litros de veneno por ano para cada brasileiro. Aonde vai isso? Não tem nenhum ZT que fica
grandes se vendendo. Ele vai para o solo, ele vai para a água, ele vai, por mais que as pessoas falem, não, mas eu só compro produto orgânico. Eu vivo na roça, compro muito produto orgânico. Agora, eu compro óleo de soja, a minha água vai na minha torneira, certamente está toda contaminada, né? E sempre você tem um produto ou outro, você compra um café, você compra um açúcar, isso é, né? Então, se você pensar, e a gente sempre pensa, ou compra uma carne cheia de hormônios, né? Enfim, então, se a gente pensar nessa proporção dos 5 mil, que vira manchete todo dia no Jornal Nacional, não sei aonde, não sei o quê. Por que ninguém fala do aumento do câncer da população brasileira que está causado com a questão do uso exagerado de agrotóxicos? Né? Por quê? Porque a gente fala, mas olha, o problema da dengue é um problema sério no todo. Eu acho que a gente tem que combater, né? Mas porque o povo joga lixo, porque o povo não cuida do quintal. É verdade, tudo isso. Mas é mais fácil você culpar o povo que você dizer, olha, esse modelo agrícola aqui, ó, causa doença, mata a população brasileira, muito mais do que o mosquito da dengue. Né? Então não se faz essa discussão, não se aparece isso no jornal. Né? E aqui nos jornais, na mídia em geral, não aparece. Né? Eu sei que é mais de 100 mil casos, vocês podem olhar, Fiocruz, no dado que ela lançou no ano passado, e ela relaciona bem com o problema dos venenos na agricultura brasileira, que está ligado ao modelo Então, assim, nós estamos indo para um rumo da agricultura brasileira, onde as grandes empresas definem como, quando e de que jeito tem que se produzir, né, cada vez mais, né, e é evidente, né, porque o homem e o campo, porque eles têm o monopólio das sementes. Hoje, por exemplo, se você quiser plantar semente de soja, você só vai comprar se estiver ligado à Monsanto, né? Que é uma grande empresa norte-americana, e dificilmente você consegue comprar uma outra coisa que não seja soja transgênica, a semente da soja transgênica. Né? O milho vai ser do mesmo jeito. O milho já está sendo muito difícil falando por nós. Nós temos dificuldade de comprar o milho variedade, que não é o transgênico, né? Porque o transgênico já vem com o pacotinho, né? Vem o pacotinho, qual é o adubo, qual é o veneno, né? Que você já tem que tratar a semente, qual é o veneno que você vai passar quando está nesse tamanho, qual é o veneno que você vai passar depois enfim, para ele ficar, para matar a lagarta e uma série de coisas. Então, acho que esse é um debate muito importante que a gente tem que fazer. Né? E aí eu acho que é uma tarefa do MST fazer isso, mas é uma tarefa de todo cidadão brasileiro, né? As pessoas que querem morar e viver nesse país. Né? Fora os danos ambientais que isso tudo causa. Né? Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando nós viemos aí, a gente podia ter feito um filme igual, né? Aliás, o pessoal do filme fez um filme. Era até interessante se voltasse depois de 15 anos. Fizeram o filme, mas não mostraram muitas imagens na área. Quando nós chegamos na área, não tinha nada, não tinha passarinhos, se vocês imaginarem, sabe? Não tinha nada, não tinha árvore, não tinha nada. Hoje, você vai lá, você fala assim, gente, olha, a biodiversidade é outra, né? Porque, fora a produção que é outra também, né? Fora a produção que é diversificada. A gente já tem árvores, já tem frutas, tem verdura, tem grãos, tem leite, tem mais ou menos o que vocês viram aqui, né? Então tem uma outra vida ali. Na verdade, é uma recuperação da biodiversidade brasileira. Nós só vamos recuperar a biodiversidade, e eu digo isso com toda certeza no mundo, né? Nós só vamos recuperar a biodiversidade brasileira e a questão ambiental brasileira nós vamos resolver. Eu digo que nós fizemos a reforma agrária. Se não fizer, pode os ambientalistas, e tem muitos ambientalistas que eu tenho muito respeito, mas pode pendurar a chuteira, porque no máximo você vai fazer denúncia de crime ambiental, de derrubada de árvore, não sei o quê. Você só vai combater a questão do problema ambiental que nós estamos enfrentando e vamos enfrentar com o problema da água. O problema da água em São Paulo não é o problema que não chove, o problema é que eles acabaram com tudo.
tudo lá, virou tudo monocultura. Você quer o que? Que a natureza faz o quê? Milagre, né? Só Deus. A natureza, ela cobra pesado. E vai faltar água, e vai faltar, não vai se resolver. Ilusão dos paulistas e também dos mineiros, né? Que pegam os mineiros e os carioca, achar que um dia eles vão solucionar o problema da água deles. Não vai solucionar. Eles só vão solucionar daqui 100 anos, 50, para 150 anos. Se tomar uma decisão de reflorestar o que eles têm, não vai ter jeito. Sinto muito, vão ter que tratar o Tietê, vão ter que fazer algum jeito, né? Então é um problema do modelo de agricultura que nós temos, e isso ninguém discute. O problema é que não choveu. Que não choveu? Rapaz, que não choveu, nós estamos cansados de chuva. É verdade que a chuva não é mais a mesma que era. É verdade, é verdadeiro, porque nós destruímos o Amazonas, não vem as correntes, e é lógico. Isso é uma destruição ambiental. E a destruição ambiental ocorre porque nós temos um modelo de agricultura que visa a exportação. É um modelo para ir negociar em bolsa de valores as commodities. E quando nós tivermos esse modelo, não esquecer, a destruição vai continuar sendo feita. Não tem jeito. Nós vamos ter código ambiental, nós vamos poder. Mas, gente, o que aconteceu em Mariana é bem tipo, até hoje, depois de tanto tempo, a empresa daquele tamanho que é a Vale do Rio Doce, aliás, privatizada pelo Fernando Henrique, da área de graça daquele grupo, né? Que eu não vou falar o nome que dá vontade de dizer, né? Que está fazendo o que está fazendo. Né? Então, eu acho que são coisas que a gente, da política, que era uma grande empresa nacional, né? Que era uma empresa estatal, que era a Vale, uma das maiores do mundo, né? Nós sabemos que ela foi vendida a 1/5 do que ela valia, né? Todos nós sabemos, foi feito denúncia, foi colocado, mas infelizmente foi, né? Diferente do que os paranaenses fizeram com a Copel, não foi feito, mas não fizemos com a Vale. E ela foi embora com um grande grupo. Né? E hoje está com esse crime ambiental. Então, desse tamanho, não consegue nem mesmo fazer um plano de emergência, fazer com que a empresa cumpra o plano de emergência, né? Que é um pouco que os governos das outras nações acabaram concluindo. Enfim, desculpa é que às vezes eu fico tão indignada e eu acabo falando essas coisas que a gente fica no dia a dia querendo, né? Enfim, mas o que eu gostaria de colocar uma outra questão. Aí colocando do MST, eu acho que é muito importante assim, é que o MST ele traz a luta da família, não é a luta de uma ou de duas pessoas, ou do homem ou só da mulher, ou só dos jovens. Nós temos uma família, então a família vem para o acampamento, né? A família como um todo enfrenta aquilo. Então, quando vem a família, você precisa pensar no seu mundo, no universo que a família exige de coisas, né? De educação, de saúde, de moradia, enfim, né? De cultura, de comunicação, de produção. Então, é importante isso. Então, e ao mesmo tempo que a gente traz essa diversidade de necessidades que a família traz, também a gente traz a possibilidade de mais gente participar da organização, participar do movimento. Nós nunca fizemos dentro do MST um movimento das mulheres sem terra. Nós temos o setor de gênero do MST e o coletivo de mulheres, que são para discutir as questões específicas, assim como nós temos da juventude, né? Então, assim, mais as mulheres do MST, nós não temos cota de 30%, nós temos toda a coordenação é composta por um companheiro e por uma companheira. Então, os dois, o núcleo de base, você tem um homem e uma mulher coordenando. Os dois coordenadores do assentamento, um homem e uma mulher coordenando, né? Então, nós seguimos sempre, vamos dizer assim, meio a meio, né? Gente, mas só uma questão que eu queria corrigir agora. Nem no vídeo eles falam, né, no caso de uma das famílias, que depois que a mulher se separou, ela quase perdeu a terra ou lote, alguma coisa assim. Sim, porque quando, nesse período, no início era assim, o cadastro era feito no nome do homem e a mulher nem aparecia. Aí nós fizemos
toda uma briga para isso do INCRA, tá? Temos toda uma briga para incluir no cadastro o homem e a mulher, tá? Isso demora. Já mudou isso. Já mudou. Hoje é assim. Hoje o cadastro sai em nome da mulher, não sai mais em nome do homem. Aí nós temos um outro problema que o senhor me fala, né? Mas hoje o próprio INCRA, por quê? Isso é toda não é só uma bandeira do MST nisso. É porque a mulher normalmente fica com as crianças. Não é assim no separação? Dificilmente o homem carrega as crianças, né? Tem guarda compartilhada e tal, mas os filhos acabam ficando com as mulheres. No geral é assim. Vamos dizer assim, na nossa classe trabalhadora, pobre, a mulher fica com as crianças. Dificilmente o homem leva junto. Então, entendendo isso, o INCRA fala, e aí a gente concorda plenamente com isso, o INCRA põe o cadastro no nome da mulher. Né? Então, hoje, por exemplo, e aí vem o nome do marido também, mas o primeiro é o da mulher. No meu caso, não. No meu caso, lá em casa, primeiro veio o meu, que é há 15 anos atrás, né? Primeiro veio do meu marido, depois o meu. Né? No mesmo contrato, no mesmo cadastro, entendeu? Mas primeiro dele, agora não, agora é o inverso. Se fosse hoje, eu seria a primeira e ele o segundo. Mas isso então, por isso que você vê que naquele período, né? Ela quase, por quê? É mais difícil uma mulher ficar sozinha num assentamento e tal, ainda mais quando separa. Mas depois você viu que ela trouxe o pai e o irmão e tal, foram ajudar a trocar o nome. Hoje nós temos mulheres que vivem sozinhas, né? Aqui no assentamento ele vive, no nosso assentamento tem uma, né? Duas. Agora a Bela é do marido de volta. Tem 4? E sim. No levantamento da Fran. Tem a Maria, é verdade. Então nós temos 5 de mulheres que moram no assentamento, umas porque o marido faleceu, outras porque ele separou, ele foi embora e ela ficou. Está tocando lá. Aí tem os filhos, enfim, toca ótimo. Está sobrevivendo lá. Então, assim, tem umas dificuldades, eu imagino que 20 anos atrás era mais ainda, né? E agora, então, tem essa diferença. Está resolvido o problema das mulheres no MST? Claro que não. O problema da discriminação, vamos dizer assim, das mulheres, dos negros, das mulheres, dos idosos, que agora está vendo que idoso não produz mais, né? É um velhote aí, meio doido, né? Continua, né? Ele não tem o problema vamos dizer assim, agora, eu nunca sei dizer, o problema da questão da opção sexual diferente, né? Hoje, né? Então, no MST a gente faz essa discussão, porque nós temos pessoas, né? Tem outras opções sexuais que não, e nós estamos discutindo. No MST isso, à medida que essas coisas, vamos dizer assim, essas liberdades precisam ser discutidas, o movimento também discute, porque ele é um movimento popular. Se ele não discutir isso, vai discutir por quê? Porque os problemas estão todos aí no todo dia, né? Então ele precisa discutir, precisa ter clareza no que ele está, né? Para a gente até não fazer o discurso, vamos dizer assim, e a prática atrasada e que não ajuda a avançar, não ajuda as pessoas a se libertar das amarras que a gente vem e que a humanidade vem nos amarrando, né, ao longo da história, né, não só do Brasil, enfim, tem conceitos e preconceitos estabelecidos muitos séculos atrás e que a gente vive hoje, né, e que a gente olha e alguns anos atrás, a gente olha para uns anos atrás, a gente sorri, né, fala, meu Deus, como eu era atrasada, né, eu conseguia perceber isso, e eu acho que é natural, assim, talvez vocês que são mais jovens não tenham isso, mas a gente, olha, eu faço autocrítica e falo, credo, eu pensava assim, meu Deus, né? Mas né, a gente é fruto do meio, né? E vamos crescendo junto. Eu sempre olho para vocês jovens, assim, que bom, né? Que eles vêm numa outra perspectiva. Claro que nem todo mundo tem a mesma sorte. Tem gente que nasce amarrado, oprimido e fica amarrado e oprimido, né? Não consegue enxergar para além disso. Então acho que isso é triste, né? Mas tem jovens que são mais velhos do que muitas pessoas de 80 a 90 anos, né? Infelizmente, né? Mas faz parte do nosso andar enquanto humanidade.
aí, se vocês quiserem fazer pergunta para mim, vocês podem fazer, tranquilo, né? E eu vou deixar o Lucimar falar, porque senão aí também não vale, né? Vou falar um pouquinho. Já fez história, não fiz para dar uma aula de história assim, eu já não gostava mais de aula, vou fazer administração. Mas eu vou falar mais dessa, como a Juliette já colocou o movimento, vou falar mais da produção, mais recentemente. Embora seja a menina de equipamento, vivi boa parte disso que a Juliette falou, mas não, enfim, ela já colocou. Mas vocês viram no filme que a partir de algum momento que as famílias foram assentadas, eles começaram a organizar a produção de forma cooperada, de forma individual, porque tinha que dar resposta econômica, né? Além da alimentação saudável, da vida saudável, mas também queria comprar um carrinho, como diz a família, e para isso você precisava comercializar, para poder ter o dinheiro para comprar. Eu, minha família, viemos do oeste do Paraná em 95, quando começou a surgir essas cooperativas que apareceram no filme, para uma cooperativa aqui em Alvorada do Sul. Não era assentamento ainda na época, era acampamento, a gente ficou ali um bom tempo trabalhando de forma operada, mas enfim, como meu pai sempre na militância do movimento, a gente foi com outro assentamento e as necessidades sempre aumentando, né? Os filhos foram crescendo e daí indo assim, tinha que estudar, ele não queria que a gente ficasse fora da MST. Aí a gente veio aqui para o Torcelino, começou a produzir, vou falar um pouco para mim assim, a minha história, que representa um pouco da história de todo mundo ali. A gente produzia lá mandioca para a gente comer. Tinha uma vaquinha, daí tinha mandioca, tinha isso, tinha aquilo, precisava de um calçado, precisava comprar um caderno, aí veio a segunda vaquinha. Foi produzindo excedente e tinha que buscar resposta para isso. E a gente, nos assentamentos, a gente vendia inicialmente o nosso leite ali do Dorcelina para o atravessador. A minha mãe atravessava o assentamento com uma carriolinha de leite, uma carriola de leite, porque só tinha um resfriador. E foi surgindo na cidade, foi vindo mais um produtor, foi vindo outro, foi aumentando a necessidade foi ficando mais comum, né? E ali no Dorcelina hoje, eu falo um pouco do Dorcelina e um pouco do Inigibe, que é um pouco mais do que eu vivo, assim, também de Maria Laura. Surgiu a necessidade de construir uma ferramenta nossa, de industrialização e de comercialização, para que a gente pudesse melhorar o valor do nosso produto e, de fato, apoiar um produto da reforma agrária no mercado, né? que falasse com a sociedade, falasse assim, esse produto veio lá do assentamento de Dorcelina, veio lá do assentamento de Vive, veio dos pequenos agricultores de Tamarana, veio lá do assentamento de Jardim Alegre, e hoje está aqui no mercado uma marca do Sem Terra, né? E até então a gente entregava o leite para cativa, e não era nós falando, né? Hoje você pega um pacote de leite nosso, lembra o primeiro pacote de leite que saiu ali a marca Campo Vivo, mas o símbolo do MST. Aquilo, até para nós, assim, foi uma emoção. O primeiro caminhão chegando na indústria, os primeiros caminhões saindo. Nossa, é uma emoção indescritível. Hoje a gente pega leite desses, como eu falei, Jardim Alegre, Manuel Ribas, pequenos agricultores de Tamarana, nossa caminho de Vive, Centenário do Sul, Florestópolis, e traz tudo para Pontas e industrializa ali, faz queijos, bebida láctea e iogurte e vende no mercado aqui na região. Londrina ainda tem uma participação muito tímida, mas a gente vai avançando. Você comprou o nosso leite? Até porque a gente só tem, está com 3 anos, né? 3 anos deles, né? E isso foi uma conquista
conquista, uma das bandeiras do MST, né, da organização da produção para dar resposta à família centrada, né, que não era mais a necessidade da terra, agora são outras as necessidades. E a gente entrega, a gente comercializa no leite da criança, aqui em Londrina, inclusive na região, nas escolas estaduais de todo o norte do Paraná, que do Vale do Ivaí para baixo, até então, né, agora não mais, né? Do Vale do Ivaí para baixo, ali nós entregamos em todas as escolas estaduais, Arapongas, Apucarana, nos municipais, agora vamos entregar nos municipais de Londrina, no municipal de Londrina, os produtos industrializados, que é os lácteos, e os produtos in natura, hortaliças, porque o pessoal dele vive um assentamento novo, o pessoal ainda não, recentemente foi para o lote, tem gente no acampamento ainda, que, enfim, por dificuldade de estrada, que não tem escola, tem criança no assentamento dele vive que faz 2 anos que não vai para a escola. Recentemente, não sei se vocês viram no jornal aí, reportagens que hoje de manhã ainda, naquele hora 1, ainda saiu uma reportagem. Faz 2 anos que os pais queriam ir para o lote, queriam plantar, estavam angustiados, queriam ir para o lote para plantar. Aí estão lá com a produção e os filhos, não dá para tirar a produção e nem os filhos para estudar. E aí o pessoal agora está vindo para entregar na merenda municipal aqui, as hortaliças, mesmo sem recurso nenhum, as famílias já estão produzindo para comer e estão produzindo o excedente para poder vender no mercado. Então, em perspectiva de feira, mas isso é tudo uma construção ainda porque é um assentamento recente. E também vamos entregar no estadual. Nós fizemos, assim, para uma assentamento, nós estávamos fazendo a conta hoje, eles já vão vender esse ano em torno de quase 500 mil reais num assentamento recente que está bem comercializado. Em Arapongas também tem verduras, né? Os assentados toda Orcelina produz verdura. Eu sou assentada lá no Vive, mas quem cuida do lote, o lote é meu nome, mas quem cuida do lote é meu marido. E eu fico aqui em Arapongas, em função da cooperativa, que também uma conquista do MST foi conseguir buscar cursos universitários para formar gente nas áreas específicas. Desde 95, eu era pequena, eu lembro, o pessoal queria fazer, mais trabalhar, mas a cooperativa não deu certo. Eu falava assim, mas puxa vida, por que não deu certo, né? Mas enfim, era um monte de gente que com força física queria fazer trabalhar, mas não sabia como pegar aquela produção ali, ou de diversificar, enfim, e levar no mercado. E eu tinha 11 anos de idade e enfiei na minha cabeça, assim, um dia, tem que ajudar, né? Mas aí, com o decorrer do tempo, o movimento conseguiu cursos técnicos, né? Em administração, tem na área da agroecologia, técnico agrícola, e também cursos superiores nessas áreas, né? Tem agronomia, tem administração, no meu caso, eu fiz o curso voltado para administração de cooperativas de movimentos sociais, não é para mim trabalhar numa Confipar da vida, nem sei trabalhar, eu acho, nem um Sicredi, enfim. Foi um curso, uma grade curricular voltado para trabalhar em cooperativas de pequenos agricultores, sentados, enfim. Faz uns 5 anos que eu me formei. E hoje nós temos muita gente formada pelo MST, assim, que é uma conquista do MST, de trazer a faculdade, de trazer para dentro, assim, sabe? Eu sou formada, meu marido é formado em economia, ali no Vive, nossa, tem muita gente formada em cursos técnicos e faculdades de cursos conseguidos pelo MST. Não existe mais escola lá? Aonde? No Eli? Existe. A escola estadual existe, que é a escola itinerante. O problema da estrada, das crianças, é que como os pais foram para o acampamento,
Roberto quiser colocar mais alguma coisa. Eu só queria comentar mais um pouco vocês nem ia para São Paulo, né, para ver o quanto a natureza não perdoa, né? É o que nós vivemos recentemente aqui no norte, né? Para quem está aqui na cidade, não dá para ver tanto assim, mas o meu lote dá uns 500 metros do Jataguá. Assim, a gente percebe do lado, de lá, que não é lá não é desse acampamento, a monocultura de soja, ela encosta na barranca do rio, assim. Então, assim, a gente percebe que não foi a água toda, não tinha onde a água não tem curva de nível, não tem uma árvore plantada, então foi chovendo, assim, e aquilo foi vindo para o rio, assim, no teto, dá para ver, assim. Olha, eu quase chorei, eu vi o Itamarã assim depois, assim, não ficou assim 2, 3 árvores, uma aqui, outra lá em pé. E do lado do assentamento tinha reserva, assim. Só que do lado do fazendeiro não tinha, aquela água foi descendo daquelas imensas plantações de soja e fez o que fez, né? Quando a gente tá meu marido me falou, eu não acreditava, aí eu fui lá, falei, acho que é importante colocar a questão da escola itinerante, como você diz, nos acampamentos nossos, mas temos escola itinerante. O que é escola itinerante? Na verdade, escola itinerante é uma conquista. Até o Beto Richa estava querendo tirar, ano passado, nós pegamos a onça com o né? Queria tirar a escola itinerante. A escola itinerante, ela é itinerante porque o acampamento é itinerante. Então não tem como o município assumir, então o Estado tem que assumir, o governo estadual tem que assumir aquela escola, porque pode estar no município de Londrina hoje, mas amanhã vai para o município de Porecatu. E tem que ter uma continuidade na educação. Então, por isso que é uma briga no movimento muito grande para a gente ter escolas, e como a escola tem a sua legalidade, ela precisava ter, vamos dizer, uma secretaria que fosse cuidar disso, né? Então, nós criamos as escolas itinerantes, elas são, vamos dizer assim, vinculadas à Secretaria Estadual de Educação, seja da primeira série até o ensino médio. Né? Então, nós temos lá em Porecatu, tem escola itinerante no desenvolvimento, né? Via Secretaria Estadual de Educação. Né? Não que eles não queriam mais continuar, fizeram, então tente para vocês verem o que nós vamos fazer. Vamos fazer uma guerra, igual os professores fizeram, né? Lá no centro, lá na Senhora da Salete. E aí recuaram, mas a ideia é assim, então no Ele Vive, como já é um assentamento, só que demora esse processo, né? As crianças não podem ficar sem aula. No Ele Vive, as escolas municipais estão sendo criadas agora, os pequenos, mas os grandes ainda, ela está num processo de se tornar escola estadual, né? E não mais itinerante, porque agora já é acampamento. Mas nos assentamentos, já é assentamento, nos acampamentos nós temos escola itinerante. A escola está dentro do assentamento, só que o assentamento tem mais de 500 famílias assentadas. Então ele tem uma extensão de terra enorme. Então, como é um assentamento novo, até o processo de realização da estrada é um processo um pouco demorado, né? Depende de licitação para fazer o projeto da estrada, aí depois tem que fazer licitação para uma empresa construir uma estrada. Então, para você fazer essa estrada, até agora não foi licitado nenhum projeto ainda. Então, isso é sinal de que isso pode demorar ainda algum tempo aí. Como que fica a escola itinerante no acampamento, né? Aí depois que aceita, ela muda de caráter, ela não é mais itinerante. Aí como que ela funciona assim dentro da pedagogia? Continua sendo essa mesma pedagogia? Não, a nossa é isso, nós temos a questão da educação, ela continua, o projeto pedagógico da escola, ele continua o mesmo, tanto que vamos dizer assim, o corpo docente é o mesmo, praticamente, né? Mas o projeto pedagógico da escola, ela permanece o mesmo, porque as famílias continuam participando da escola, ela só muda por uma questão legal, vamos dizer assim, porque ela já está, agora não é mais itinerante, ela é fixa, vamos dizer, né? Ela vai permanecer aí.
Então, conforme as séries, já está definido, né, qual é a esfera de governo que vai assumir. Mas não vai ter autonomia, Mas tem, a escola não tem. A única coisa que a escola deixa de ser autônoma se as famílias não participarem. Porque na educação existe essa possibilidade de uma pessoa estar. E tem uma certa autonomia. Tem coisas de material didático, enfim, tal, mas aí você pode, vai muito do professor. Né? O professor ele pode pegar o material didático, mas ele não é obrigado a usar só aquele material didático. Ele é obrigado, por exemplo, assim, e isso eu falo porque eu já fui professora muitos anos atrás. Você é obrigado a cumprir, a trabalhar aqueles conteúdos, mas você não é obrigado a usar X ou Y material. Você, como professor, se tiver empenho, você vai correr atrás, né? Você vai tratar, por exemplo, da reforma agrária. Você pode pegar um livro tradicional e ver o que é a reforma agrária acabou, ou você pode fazer isso que o professor está fazendo. Então vai do professor. Então, por isso que o corpo docente da escola ele é muito importante, né? A ser formado, porque ele também precisa ser formado, né? Nessa pedagogia do movimento, né? Então precisa entender o projeto pedagógico, entender, né, a intencionalidade de cada disciplina dentro daquele projeto. Então é um trabalho bastante grande ser feito dentro da escola. Por isso que nós temos o setor de educação, que é o nosso pessoal, essa gente fala da educação, eles cuidam especificamente disso. Nós temos pessoal que fez pedagogia, fez mestrado, doutorado, enfim, nessa área da educação, exatamente para poder ajudar a desenvolver isso. Porque não é uma coisa simples, né? É uma coisa. E aí, assim, quando é o municipal, por exemplo, agora tem ele vive mesmo, vai ser espalhado para as comunidades, as escolas dos pequenos, né? Da primeira à quarta série. Que é do município. Então vai ser feitas escolas, mas ainda não tem essas escolas, entendeu? Aí assim, a prefeitura diz que vai fazer, o prefeito vai fazer essa escola, mas isso tem uma demora, né? Imagina que tem que licitar, vocês sabem. Tudo é demorado. Um assentamento para se tornar de acampamento até ser um assentamento pleno, ele demora pelo menos uns 8 a 10 anos. É muito, porque assim, primeiro você vai para dividir o lote, isso para dividir o lote, né? Primeiro tem que desapropriar a área, que é a batalha maior. Desapropriou a área, vai para o INCA, aí começam os processos. Aí tudo tu tem que fazer de acordo, né, com a legalidade, vamos dizer assim. Contrata a empresa que vai fazer a divisão dos lotes, definir quais são as reservas permanentes, aonde você. Tudo isso é um estudo. Então leva muito mais do que um ano depois de sair a desapropriação. Hoje em dia tem quanto tempo de desapropriação? 3. Não, tá certo. O mesmo ano que eu me formei tem 5 anos. Eu me lembro, sabe por quê? Por que eu falo que tem mais? Porque o prefeito anterior aqui de Londrina, ele foi medido. Até que. Como é que era ele? Como é que é o nome dele? Não, Kirev, o outro. O anterior ao Kirev, né? Barbosa Neto, né? Isso mesmo. Ele foi, do dia que saiu lá, fizeram o ato lá, ele foi. Por isso que eu sei que é mais do que 3 anos, porque, né? Mas nem sei qual ano era o mandato dele, né? Nem sei se também se fez 2 mandatos, eu não sei. Mas enfim, então é 5 anos já que saiu o assentamento, eles não têm estrada. Vocês vejam como o processo é demorado. Não tem luz elétrica, muitas famílias ainda não foi a luz, porque não tem estrada, o caminhão levar o poste e colocar a luz, né? Então, assim, é muito demorado. O processo de reforma agrária é muito demorado. Para esse pessoal acessar crédito, que é o PRONAF, que é um financiamento que é para a agricultura familiar, eles vão levar mais uns 3 anos, porque ele tem que ter estudo de um agrônomo, feito um projeto, dizendo que aquele projeto econômico que a pessoa vai fazer é viável, ele vai apresentar no Banco do Brasil. O Banco do Brasil vai olhar, vai analisar, vai dizer não, tantos mil não, vai ser menos, porque. Então é muito demorado, é muito. Então, assim, a família, e essa é a grande queixa que a gente faz, demora demais para fazer as coisas. Então, assim, você já fica no acampamento 2, 3 anos,
E no assentamento, depois do assentamento, até você ter condições de acessar o crédito, para você comprar umas vaquinhas de leite, para você poder organizar a sua propriedade, ou de repente comprar uma máquina, uma coisa assim, é uns 8 anos, de 8 a 10 anos. Então, se você colocar no papel antes de 15 anos, nenhuma família consegue se estruturar, assim dizer, opa, agora eu estou bem, né? Agora eu não preciso mais ir no banco pegar financiamento para poder, eu mesmo já estou gerando a minha economia aqui e consigo pagar minhas contas. Não demora, é muito demorado em função disso. É muito burocrático, muito mesmo. Né? Então você fala assim, mas é simples, vai lá, pega o maquinário, abre uma estrada. Né? Aqui eu não quero nem defender prefeito nem nada, mas ele também não pode fazer isso sem fazer as licitações, sem fazer os projetos aí que dependem de boa vontade de muitos servidores, e muitos não têm boa vontade. Né? Eu falo assim, tem uns lugares que Deus me livre, tem o pessoal que fala, mas me dá aqui que eu vou fazer, e você só assina. Porque, pelo amor de Deus, não é possível que você não conseguiu fazer uma carta solicitando um negócio ainda. Mas leva 3, 4 meses para o cara fazer um ofício. É triste. E aí a pressão tem que ser grande todos os dias. Infelizmente, se a gente não fazer pressão, a gente não sai debaixo do barraco de novo. Se resolver mais rápido, o processo continua antes. Eu quero mais discutir como que é a relação do movimento com o governo, assim, em relação à reforma agrária. Como que o governo está se posicionando, né? A gente sabe mais ou menos a política do governo com relação à reforma agrária, mas como que o movimento se posiciona com relação ao governo e também qual que é a discussão de vocês dentro do movimento com relação à reforma agrária e a reforma urbana que outros movimentos e os movimentos urbanos falam, né? Se tem uma discussão do conjunto, qual é a discussão de vocês sobre isso com relação à reforma urbana? Posso começar pela mais fácil ou você quer falar? Não, pode colocar. Da reforma urbana? Qual a nossa relação? Então, total apoio para a reforma urbana que é necessária, né? Afinal de contas, assim como está concentrado a terra, está concentrado também, né? Vamos dizer assim, o território urbano também é. Né? Enfim, é de apoio, de autoajuda, né? A gente tem especialmente aqui em Londrina, a gente tem mais Curitiba, que nós tivemos Curitiba teve um confronto bastante grande, aonde também tem um lugar que o pessoal não quer muito o MST, né? Não quer muito o MST, então a gente respeita totalmente, mas na hora né? E São Paulo temos feito muita luta junto com os urbanos, né? Pela reforma urbana. É movimento popular, tem necessidade, a gente está junto, né? Acho que independente é o movimento de mulheres, o movimento de negros, o movimento que estiver na luta por menor, vamos dizer assim, por mais liberdade e por maior distribuição de renda e riqueza e de dignidade, nós estamos juntos, porque isso faz parte do nosso objetivo de transformar a sociedade. Então, todo movimento popular ele é importante, seja ele de curta, de média, de grande, não importa. Se a bandeira dele é só desse tamanhinho assim, no sentido da perspectiva, não tem problema, ele é educativo e ele tem que existir. Eu acho que essa é uma das primeiras coisas. Sobre a questão da reforma agrária do PT, infelizmente a gente vai dizer o seguinte, que nós não tivemos muitos avanços não. Né? Toda conquista nossa foi através da luta, né? Independente do governo ser mais de esquerda, mais de direita. O que nós tivemos menos nesse último período, menos repressão. Né? A gente pode olhar assim, nós tivemos muitos massacres, aliás, dia 17 de abril vai fazer 20 anos do massacre de Eldorado dos Carajás.
onde foram assassinados 21 companheiros lá, né? Então já são 20 anos se passaram e continua em impunidade. Então nós tivemos um confronto com o pistoleiro, com a polícia, diminuiu, até porque estava ficando muito ruim para a elite brasileira sustentar isso, né? Estava ficando, a sociedade brasileira evoluiu, a sociedade brasileira não tolera a violência, né? Como em geral, de maneira geral. Então assim, agora, em relação à reforma agrária, nós podemos garantir, não avançou, né? Nós temos que continuar lutando. Então, assim, algumas conquistas foi quando nós ocupamos até a Secretaria da Fazenda. A Secretaria da Fazenda nós ocupamos durante o governo Lula, ocupamos o governo Dilma, ocupamos o INCRA, continuamos ocupando porque não tem jeito, se nós não fizermos pressão, né? O governo Dilma e o governo Lula, os governos do PT, foram, especialmente esse último mandato, não avançou nada da reforma agrária, mas nada mesmo, né? O governo Lula teve algumas conquistas em relação ao desenvolvimento dos assentamentos, né? E também um pouco no governo Dilma, mas assim, vou falar para vocês assim, dizer que nós conquistamos no Paraná, no Brasil, nós não conquistamos grandes assentamentos nesse tempo, não conquistamos, infelizmente. Então, assim, que está claro para nós que entra governo, sai governo, a cor que tiver, nós temos que permanecer organizados e trabalhando. A questão é que muita gente coloca assim, o PT no MST. Aquilo que eu falei da origem é para a gente entender, mas hoje nós não temos nenhuma ligação com o PT. Uma das coisas que a gente tem feito, que muitas vezes a gente tem ido para a rua, é quando tem disputas, como aconteceu ultimamente, querendo dar golpe, essas coisas. Nós sabemos que o golpe não é para melhorar a vida da população brasileira, é o contrário, né? O golpe é para estabelecer a elite de novo e nós perder direito. Mas nós sabemos que o nosso direito enquanto classe trabalhadora está sendo negociado com o Congresso, com o governo Dilma. Nós sabemos. Então, assim, nós não podemos aceitar. Então, nós temos uma pauta, fizemos uma pauta, nós vamos agora, período de luta, vocês sabem que o abril vermelho, que é chamado, né, um momento de luta, nós vamos para a rua, não tem jeito, né? E nós vamos, certamente, se a presidente encaminhar aquilo que se desenha para negociar os direitos dos trabalhadores, nós vamos levantar, nós vamos para a rua, né? Porque assim como a gente defende a democracia, vamos dizer assim, a gente está defendendo a permanência do governo X, nós estamos defendendo a democracia no Brasil, né? Porque essa coisa de dar golpe, de coisa inconstitucional, não podemos aceitar, né? Podemos fazer mil críticas, não concordar com o governo, mas também nós não podemos aceitar com métodos, né? E para nós já está superado, pelo amor de Deus, né? Para nós já está superado, no sentido do golpismo, do que, né? Isso não dá para a gente aceitar. Então é a mesma coisa que, se nós falarmos de toda essa questão, nós sabemos que toda a questão da Petrobras, né, tem corrupção? Tem, com certeza tem que ser punida. Porém, nós sabemos que qual é o objetivo dessa discussão toda? É a privatização da Petrobras. E nós não vamos aceitar. Eu acho que o povo brasileiro não tem que aceitar, né? Porque, no fundo, eles querem criar um consenso na sociedade brasileira que é melhor entregar para capitalistas, para grupos, administrar a Petrobras do que deixar na mão de governo. E isso nós não podemos aceitar. Dali a Vale do Rio Doce, que foi privatizado, uma grande empresa do tamanho da Petrobras, ou quase do tamanho da Petrobras, na área especialmente da mineração, e nós hoje foi vendida. Nós não vamos que dar esse dinheiro. O que voltou para o povo brasileiro? Voltou Mariana lá. Aquilo lá foi o que nós ganhamos de presente da Vale do Rio Doce, que foi vendida na época do Fernando Henrique Cardoso. Não estou falando aqui porque ele é PSDB ou é PT, é porque ele representa a elite brasileira. Não adianta, nós não podemos achar que não, né? É isso, é a elite brasileira que quer pôr a mão na Petrobras, criar um consenso na sociedade brasileira que precisa ser privatizado. E isso nós não podemos aceitar, né? E isso a gente tem que fazer a luta igual ou maior do que foi a defesa da Copel do Paraná, né, nos anos 90, né? Nós temos que fazer isso, porque senão é um patrimônio gigantesco que é a Petrobras, uma das maiores empresas do mundo, né?
na área do petróleo, na área da pesquisa, e nós vamos deixar os caras todos, né, levar para casa? Né? Nós não podemos aceitar isso. Acho que é isso que a gente tem que, e eu tenho certeza, a ação da Polícia Federal e tal, né, até porque se criou como se a Polícia Federal fosse... A Polícia Federal é um monte de corrupto também que tem na Polícia Federal. Tem, nós conhecemos, nós sabemos. Não é todo mundo? Não é. Mas tem gente que está fazendo isso, inclusive amando, né, para poder dizer, olha, a Petrobras não é viável. Nós sabemos, né? Agora, as investigações, essa coisa toda tem que saber, tem que incluir, concordo plenamente, né? Que é assim muito, e é muito dinheiro, né? Não vai sair tudo, nós sabemos que não vai sair tudo. É muitos anos de corrupção. É de uma prática política de muitos anos. Não é uma prática política, embora eles queiram dizer de que é uma prática política dos anos do governo PT, mentira. Essa prática política ela é de muitos anos, né? Desde que tem governo e tem empresas financiando campanha, pode esquecer, né? Nós temos, só para vocês terem, eu não trouxe o dado agora, mas tem 154 deputados que foram eleitos, né, por 4 empresas, porque eles financiaram todas as campanhas. Você acha que esses deputados vão defender nós? Eles não vão ir aqui falar bonito para nós, que subir em palco, mas quem financiou eles? Eles vão defender os projetos dessas empresas, vão defender nós? Mas a sociedade brasileira, o brasileiro não pode ser tão, né, atrasado e tão, para não dizer a palavra, é tão manipulado assim, né? A gente precisa fazer o nosso papel. Nós que temos acesso a mais informação temos que falar essas coisas, a gente pode pegar, né? Porque nós sabemos disso, vocês vão ver. Logo, logo, se nós perder essa queda de braço, logo, logo, primeira coisa que eles vão querer fazer é essa coisa do impeachment, na verdade, não é se continua a Dilma, o problema é o golpe que eles estão perguntando, né? Fui na rua pelo impeachment do Collor e graças a Deus nós conseguimos, porque de fato era, vamos dizer assim, do ponto de vista legítimo e legal o impeachment, mas nesse aqui não é, né? Mas eles não querem isso, depois, né, certamente vai ter um sucessor e se desenha aí, eles vão querer privatizar a Petrobras. Então eu acho que a gente já tem que sair da defesa, já tem que fazer briga, luta, porque senão nós vamos ficar sem. Daqui a pouco nós não vamos mais ter universidade pública, né? Daqui a pouco nós não vamos mais ter saúde pública, né? Que é o que a maioria dos países não tem saúde pública no Brasil. Nós temos essa porcaria de SUS, mas pelo menos temos. Vai você no Paraguai, você é atendido aqui no Paraguai, na Argentina, para ver se tem sistema público de saúde. Não tem. Então nós temos que defender. Tudo que é política pública, o que é público, nós temos que defender. Seja, está errado, está com problema, está com problema, vamos reconhecer, mas não vamos cair nessa coisa de a gente privatizar o ensino, a saúde, e essas empresas que nós temos, vamos dizer assim, da indústria de base mesmo, né, para nós ficar na mão. Aí as nossas estradas não são mais públicas, né? Que é uma coisa absurda. Fala assim, mas o direito meu de vir, aonde tu tem esse direito? Se você tiver dinheiro para pagar o pedágio, tu tem, senão você não tem, né? Então são coisas que vão escapando da mão da gente, né? E a gente quando vê, está tudo privatizado. Essa cova em que estás, com palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida. É a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo. É a parte que te cabe deste latifúndio. É a parte que te cabe deste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida. É a terra que querias ver dividida.